Agora, no jogo contra o CRB, na estreia dele, o time foi muito bem, deslanchou, aplicou sua primeira goleada dentro da competição. E agora esse jogo contra um adversário da primeira prateleira, né? Um time cotado aí para o acesso, um time de Série A que disputa a Série B, o elenco mais caro da competição, o maior investimento da Série B. E o Remo se comportou de maneira muito digna, né? Muito vibrante, inclusive, uma equipe comprometida em busca do resultado o tempo todo. Gerson Nogueira, vamos falar do andamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Remo demonstrou que está na briga, continua querendo chegar no G4. E o que é melhor, né? Deu ao seu torcedor a esperança, a possibilidade que jogando bola dentro de campo pode se igualar aos grandes equipes que estão na briga também para a Série B e chegar lá. Por que não, Gerson? Boa noite. Boa noite, Valmir. Uma exibição convincente, né? Uma vitória importantíssima. Acho que passou muito dessa confiança que o torcedor tanto esperava da parte do time. Um time que ficou ali um pouco naquela fase de baixa com o Antônio Oliveira. Com o Guto Ferreira são 3 jogos, né? 3 vitórias. Vitórias consistentes. A gente não tem nenhuma vitória aí meramente acidental. A mesma vitória sobre o Operário, conquistada lá com gol no minuto final, mas ela foi de uma equipe que jogou bem, tranquila, né? Poderia até ter sido mais ousado. Agora, no jogo contra o CRB, na estreia dele, o time foi muito bem, deslanchou, aplicou sua primeira goleada dentro da competição. E agora esse jogo contra um adversário da primeira prateleira, né? Um time cotado aí para o acesso. Um time de Série A que disputa a Série B, o elenco mais caro da competição, o maior investimento da Série B. E o Remo se comportou de maneira muito digna, né? Muito vibrante, inclusive, uma equipe comprometida em busca do resultado o tempo todo. Competiu realmente direto com o Atlético. Aliás, foi um grande jogo, né? Um jogo sem momentos de baixa, né? Toda hora era um jogo de tensão, né, o tempo todo, porque podia tanto sair um gol para um lado como para o outro. E o Remo acabou se saindo melhor. Poderia até ter vencido por 3-1, se o Pedro Rocha não tivesse perdido o pênalti. Mas eu entendo que foi daquelas vitórias que enchem, né, as medidas para o torcedor, no aspecto positivo. O torcedor estava esperando por isso, né? O torcedor agora claramente confia no time, né, apoiou do princípio ao fim durante o jogo no Baianão, e foi recompensado com uma entrega, uma luta, além de jogar bem, alguns jogadores de nível altíssimo, como foi o caso do Marcelinho, para mim a melhor figura do Remo, não só pelo gol, mas também pela assistência, pela boa participação lá do lado. O Nico Ferreira também. Individualmente, o Remo teve bons jogadores se destacando. Isso, né? Klaus, o próprio Kaique foi bem no jogo. O Hernandes foi bem também. O Hernandes também, né? O Panagiotti, que eu acho que precisa ainda. Ficou devendo. É um jogador que tem qualidade, mas acho que tem uma questão física, talvez, ali. A gente percebe que falta um pouquinho ainda, né? Mas o Guto claramente tem ele na conta de um titular absoluto. Mas percebeu que ele não estava rendendo e ele não esperou muito tempo. Não, né? foi lá e mexeu, né? As mexidas também funcionaram, né? Eu voltei a observar que o Sávio tem uma queda de rendimento. Tinha lances ali pelo lado esquerdo da defesa do Remo, que o Atlético mapeou, né? Percebeu que era lá o E caminho. aquele Mendonça muito danado também. Mas se você observar, quem vinha da combate era o Kaique, toda hora. O Sávio sumia dali. E às vezes até o Nico voltava também. Então, eu acho que é um ponto, né, que se destoou um pouco, foi isso. Mas no resto, né, coletivamente, a equipe jogou muito bem, aplicada, né? O Remo brigando. E outra, né, Valmir? Eu lembro que uma das queixas na época do Oliveira, aqueles resultados ruins do Remo em casa, o Remo morria no segundo tempo, preparo físico. O Remo hoje joga intensamente os 90 minutos. Quando o reoxigenou, botou ali o Natan Pescador, né? Sim, ali no meio, e o Pedro bem... Castro também. Isso. O Natan teve uma finalização, a bola desviou, mas ela tinha endereço, né?
E aquele gol do Caio Vinícius foi um negócio E ele vem de trás, né? Percebeu ali o momento. A bola foi no ponto futuro, Valmir. Interessante nesse lance que o Marcelinho faz a primeira tentativa de cruzar e a bola volta para o lado esquerdo do pé, vem para o pé esquerdo. Isso. E ele não hesitou em cruzar, porque ele poderia ter arrumado para a direita. Mas acho que ele sentiu que era o momento, né? E é na hora que o Caio também sente e se antecipa. E o Caio já tinha aparecido na área várias vezes, em lances ali, tentando chegar. E naquele momento a zaga estava muito atenta ao Pedro Rocha, estava buscando os atacantes, né, João Pedro? E esqueceu e deixou aquela avenida bem no meio, né, por onde ele chegou e saltou, né, a bola, cabeceio certeiro, bonito, na gaveta. Olha, um jogo muito interessante, muito bom tecnicamente e uma atuação, de fato, aí, sem reparos da parte do Remo. Acho que assume de vez a confiança no sentido de que pode chegar ao G4. Não é uma coisa definitiva, né, de se cravar, porque é uma competição muito difícil, mas está apontando nessa direção. O Remo tem 48 pontos, hoje é o 7º colocado. Ele tem a mesma pontuação do Atlético Paranaense, né? Tem 48 também o Atlético. Está na briga. Se o Remo conseguir a vencer, 2 pontos do 4º colocado, que é o Criciúma. Exatamente. A liderança do Coxa, 56, depois Goiás, 51, Chapecoense, 50 e o Criciúma, 50. E se o Criciúma não se cuidar, vai acabar saindo ali. Porque é o time que parece estar bambeando um pouco, né? Assim como o Atlético. Teve aquele sprint bom, né? Daqui a pouco ele deu aquela queda. Bora trazer aqui o Paulo Cachado. Cachado, só alegria pelo Bainão e a reapresentação. Como é que foi, Cachado? Boa noite. Boa noite, Valmir. Um abraço a você, um abraço ao Gerson, um abraço ao Dinho, um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, vocês que estão curtindo a gente através do YouTube aí. Valmir, tranquilo, como sempre, depois de uma vitória, né? Tudo é tranquilidade. Estivemos logo cedo lá ouvindo o lateral Marcelinho, que foi a grande atração do jogo de ontem, pelo gol que ele fez, primeiro gol. E aquela assistência maravilhosa com a canhota procurando a cabeça do Caio Vinícius. Uma tranquilidade legal. Vamos ver como é que está aí o jogador que saiu lá da zaga, o Kaique, né? Kaique, e trabalho no NASP para quem... aquele regenerativo para quem jogou 90 minutos e no gramado para quem não jogou. Sempre ao comando do técnico Guto Oliveira, que foi o seu nome cantado ontem nas arquibancadas da 25 pelos torcedores do Fenômeno Azul que estiveram presentes, levando apoio ao time. Valmir. Tá aqui com o Cachado. Cachado, lateral direito, Marcelinho. Tá contigo aí, né, Cachado? E o Marcelinho fala do seu condicionamento, hein, Marcelinho? Fala, Marcelinho. Cara, eu sempre vim trabalhando o máximo, né? Tive alguns problemas pessoais, problemas físicos também, mas sempre procurei dar o meu melhor, né? Sempre procurei estar apto para ajudar o Remo, como sempre falei em todas as entrevistas, e estava esperando minha oportunidade, né? Graças a Deus a oportunidade apareceu, né? Nesses últimos 3 jogos pude jogar os 90 minutos e sempre dando o máximo, né, para ajudar o clube do Remo. E desde a chegada do Guto, que ele pediu e a comissão dele pediu, foi para que nós pudéssemos mudar nosso ambiente, tipo, dar mais vontade, mais raça, como se pode dizer, né? Porque a Série B é um jogo de muito contato, né? Muita disposição, muita entrega. Então esses últimos 3 jogos eu acredito que foi muita entrega do nosso grupo, né, para poder conquistar os resultados. E Marcelinho, eu já percebi desde o tempo do Daniel Paulista, pela volúpia que você tem, até um comentarista aqui, o nosso Castilho aqui da nossa emissora, ele sempre pontuou isso. Você tem uma jogada ali pela direita interessante, uma dobrada, e você gosta de fazer dobrada com um companheiro também que entenda e que seja veloz. E eu vim fazendo isso com o Nico, e dá certo isso, né, Marcelo? É uma característica minha, né? Eu sempre gosto de ir para cima, né? De fazer um 2 e buscar a jogada de linha de fundo para estar servindo meus companheiros, né? O centroavante, o beirada. Para sair o gol, né? Buscando sempre dar assistência, fazer gol, que é muito importante, e sair com a vitória e os 3 pontos, que é
mais importante. E naquele gol da vitória, conta aí, Samara, desculpa, mas a gente tem que contar isso aí, né? Cara, um lance que sempre eu vou na área, né? Buscar o gol ali no escanteio. A gente pensou que era escanteio, mas era uma jogada lateral. Então meio que já estava na área. E quando a bola foi voltando pro Kaique, eu vi um espaço onde eu podia atacar o espaço. E o Kaique lançou a bola e eu fui feliz em chapar pro gol e sair pro abraço. Tá, não tem. É isso aí. Bom, aqui eu tava falando com o Galo aqui, meu amigo Galo, Walter Filizola, ligado aqui. Que partida, já falamos aqui na partida do Marcelinho, e ele ficou um tempo aí nas mãos do português esquecido. O Guto chegou e disse, não, mano, vamos jogar, você tem bola, tá aí o Marcelinho. Esquecido, o Marcelinho que tinha sido peça importante naquele sistema montado pelo Daniel Paulista. Eu vejo alguns princípios neste time do Guto Ferreira, daquele Remo do Marcelinho, do Daniel Paulista. Né? A utilização dos lados, eficiente, né? Se não tem um Sávio participando, mas tem o Nico Ferreira, né? Que tem sido um jogador extremamente aplicado, né? Um jogador interessante. E olha, um gás que eu vou te contar. Aquele passe que o Pedro Rocha avançou para receber o pênalti foi um passe perfeito dele. Longo, né? Na diagonal, longo, né? Todo mundo para um lado, ele toca. É um jogador que está crescendo, né? O Hernandes também. E o Hernandes na posição dele. Eu acho que das apostas do Guto, só não o grego ainda, o Panagiotis. Mas acredito em evolução, porque tecnicamente ele é um bom jogador. Quando a bola está com ele, né? Sabe o que fazer. Por exemplo, tem umas subidas dele que a gente não vê, né? Normalmente. Aquela disputa com a zaga, ali na intermediária do adversário ou no meio-campo, ele dá uma casquinha, mas não é uma casquinha qualquer. Ela é direcionada. É típico de um jogador acostumado com isso. Futebol europeu tem muito isso, né? A gente vê muito no futebol inglês. Eles disputam pelo alto, mas já dão um passe. Não é apenas disputar e ganhar. Chegar na frente. Direciona a bola. E ele fez isso ontem umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que é um jogador também que tende a crescer. O Remo também está recuperando os jogadores. E acho também admirável esse aspecto, Romir. Em tão pouco espaço de tempo, ou será que era desânimo mesmo da rapaziada, o Remo não morre mais no segundo tempo. O Remo morria no segundo tempo no preparo físico. Era impressionante isso. A gente teve jogos contra a Volta Redonda aqui, né? Cuiabá, contra várias dessas equipes, que o Remo simplesmente afundava no segundo tempo, né? De cansaço. O Remo agora corre o tempo todo. É isso. Agora, o Cacheado, rapaz, o torcedor já comprou todos os ingressos de arquibancada, Cacheado? Já. Colocou nas bilheterias, Valmir, todos foram vendidos do lado A. Do lado A, o lado do Clube do Remo. E agora só restam poucas cadeiras. Eu não tenho dúvida que todos os ingressos serão vendidos. No jogo passado, a diretoria não informou que todos dos ingressos com relação à venda de ingressos, Valmir. O que é? É 13 ou 15 mil ali à disposição, naquele lado, Cacheado? Como? Acho que dá, 15 mil ali daquele lado? Não, Valmir, muito mais, 24 mil, né? 22 da arquibancada? Não. 22 mil e uma fração. Se você botar 22 para lá e 22 para cá, são 44. Ainda tem mais as Exatamente, cadeiras. a capacidade do Mangueirão. Aí chega a 50, mais ou menos isso. Então é muita gente aí, com certeza. Tá bom, Cacheado? E a programação, rapidamente, como é que fica a programação? Olha, na representação, nada de grave com o que saiu Kaique, que você falava na hora, em cima do lance, né, Valmir? Ele teve apenas dores musculares. E o Natan Camargo, que encaixou bem ali, né? Já se pode falar a respeito disso. Só dores musculares. Amanhã os jogadores vão ser reavaliados pelo NASP, segundo as primeiras informações de lá. Nada grave. O Reinaldo, já falei, está treinando normalmente. E você me perguntou com relação à programação. O Remo treina sábado e domingo. Não tem futebol sábado e domingo, compromisso, mas tem muito trabalho, porque na terça-feira tem um compromisso difícil contra o Paysandu, que é o seu maior rival. Então, Remo, amanhã pela manhã trabalha, domingo pela manhã, de manhã trabalha, e na segunda-feira também fará o seu último trabalho e relação de jogadores para a concentração no Sagres, visando o jogo de terça-feira. A Rádio Clube com dose dupla, Guilherme Guerreiro, olha aí, Guilherme Guerreiro, Cláudio Guimarães nos comentários, Carlos Castilhos e Gerson Nogueira. E domingo estaremos lá na sede do Clube do Remo,
assistindo e trabalhando, fazendo um trabalho para o departamento de jornalismo aí que vocês já me comunicaram. E como eu sempre faço todos os anos, lá pedindo as bênçãos da Nossa Senhora de Nazaré.